Olá pessoal, tudo bom? Vou aqui mostrar para vocês um pouquinho mais da fórmula indireto, ok? Então eu criei uma tabela onde eu tenho setores da empresa, aí eu coloquei almoxarifado, compras, corte, montagem e solda, e para cada setor eu coloquei as funções que ali contempla, ok? Então eu quero que quando eu escolha no setor da empresa corte, me apareça só as funções de corte. Auxiliar de corte júnior, pleno, sênior, cortador júnior, pleno e sênior. Não me interessam as funções de compras no setor de corte. Tá? Então essa é a ideia que nós estamos pensando. Bom, para isso, o que eu fiz? Eu já criei uma tabela chamada setores para os setores da empresa. Ok? Então eu vou criar uma tabela aqui como setor. E aqui eu já posso então validar dados. Validar dados, lista igual setores. Pronto. Está feito aqui. Vou escolher compras aqui como um exemplo, ok? Só que aí eu quero as funções correlatas a compras. Na validação, quando eu clicar na validação, ele puxe de compras. Tudo bem? Bom, como eu fiz a tabela setores para os setores, eu também fiz almoxarifado para almoxarifado, tá? Compras para compras, corte para o corte, montagem para montagem e solda para quem é da solda, ok? Então já tenho todos os nomes, as tabelas feitas. Perceba que eu coloquei o nome da tabela as mesmas que estão nas funções. Isso facilita, tá? Porque aqui na tabela, no indireto, é só escolher o nome que eu dei na tabela aqui, ele vai funcionar. Então, ou seja, o nome da tabela deve ser o mesmo nome que eu clico, que eu escolho aqui, ok? Montagem é o nome da minha tabela. Então aqui nas funções eu venho em dados, validação de dados, lista. Lá no setor eu não coloquei igual setores, que é o nome da tabela. Aqui eu vou colocar mesma coisa, só que tem uma fórmula, igual indireto. E vou clicar sobre a célula onde eu vou escolher qual setor eu quero. Tá vendo? Pronto, tá pronto. Como é montagem, olha, apareceu somente montadores. Se eu colocar como compras, vai aparecer apenas compradores. Se eu colocar como almoxarifado, vai ter só as funções de almoxarifado. Ok? Então essa é um nível 1 para esse tipo de função indireta. Existe também a possibilidade, quando a gente tem uma tabela muito complexa, aí muda um pouquinho. Por quê? Pode ser que às vezes os nomes dos setores não sejam da maneira que eu fiz. Às vezes eu tenho que colocar um nome da tabela diferente, por exemplo, Almox. Compras, vou colocar Supre. Corte, vou colocar Corte. Montagem, vou colocar Monte. Solda, como Sol. Então perceba a diferença. A mesma coisa, eu vou criar uma tabela Almox. Olha lá, criei uma tabela Almox. No compras, eu vou colocar Supre. Ó, Supre. No corte, eu vou colocar como corte. Na montagem, vou colocar como monte. E na solda,
Vou colocar como sol. Então perceba que eu criei tabelas com nomes diferentes. Então eu vou fazer uma tabelinha do lado para mim fazer esse jogo de nomes. Então eu vou colocar o que? Nome do setor e nome da tabela. Ok? Eu estou explicando das duas maneiras, porque dependendo da necessidade você pode fazer tanto apenas pelo nome normal, como eu fiz o primeiro modelo, ou então pelo nome da tabela, ok? Então, o nome do setor eu tenho almoxarifado, nome da tabela Almox. Compras, nome da tabela Supre. Corte, corte. Depois eu tenho montagem, monte. E solda, sol. Sol. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer uma tabela para PROC-V. Então, vou até colocar aqui, ó, Tab PROC-V. Esse é o nome da tabela, Tab PROC-V. Vou criar uma outra tabela aqui para a gente fazer diferente daquela lá, tá? Então, aqui mesma coisa, vou colocar setores. E aqui eu vou validar, então, os dados lá da tabela setores. Então, igual setores. Perceba que aqui eu já tenho os setores já definidos, né? Bom, agora eu preciso fazer um intercâmbio de dados. Ou seja, eu quero que aqui esteja as funções correlatas aos setores que eu escolhi, ao setor que eu escolhi aqui. Por exemplo, compras. As funções têm que estar correlatas a compras. Só que, se eu fizer uma validação de dados com o nome compras, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque o nome da minha tabela, ele não é compras, ele é supre. No almoxarifado, o nome da tabela é Almox, não é almoxarifado. Certo? Então, aqui no meio, entre setores e funções, eu vou criar um PROC-V para buscar o nome da tabela. Então, ou seja, igual PROC-V, né? Como chama o nome da tabela? Esqueci. Tab PROC-V. Tab PROC-V, coluna 2, falso. Olha lá. Agora sim eu tenho o nome da tabela criada para mim fazer a validação de dados. Entenderam? Então aqui eu venho nas funções, olha, dados, validação de dados, lista. Só que aqui eu vou buscar um valor indireto, igual em indireto, e vou escolher aonde está o nome da tabela. Olha lá, então Almox, está aqui. Mesmo que eu mude aqui para corte, ó, automaticamente do cortador, porque as funções estão sendo buscadas da tabela corte, que nós criamos aqui, ó, na tabela aqui, ó, corte, cadê ele? Aqui, tá vendo? Entenderam? Então, só revendo, na primeira fase eu criei tabelas com o mesmo nome. Então, compras, a tabela é compras, corte é corte, almoxarifado é almoxarifado. Então, isso facilitou para mim na hora de eu fazer a validação de dados, porque o nome do setor já é o nome da minha tabela, né? Então, beleza, fiz a validação de dados, coloquei igual, aliás, aqui, igual em direto, e busquei o valor da onde eu escolho. Aqui já é um pouco diferente, eu criei o nome da tabela diferente do nome dos setores, coloquei nomes diferentes. De vez em quando aparece essa situação que você tem que começar a colocar nomes diferentes para você buscar. Por quê? Porque você utilizou esses valores em outras validações. Então, você tem que separar.
É raro acontecer, mas pode acontecer. Então, o que eu fiz? A tabela setores, ela continua normal, porém, eu criei uma tabela aqui do lado, tab PROC-V, que é justamente para fazer o PROC-V. Então, ou seja, o almoxarifado, o nome da tabela é Almox. Então, quando eu seleciono montagem, automaticamente aqui deveria buscar a tabela monte, que é o nome que eu dei para a tabela montagem. Então, as funções aqui vão ser validados pelo indireto em cima do nome da tabela monte, que aí vai dar tudo que é montador para montagem, tudo que é comprador para compras. Ok? Espero ter ajudado vocês. Grande abraço, até mais.